Há 2 meses, a Rua Carme, que fica aqui no bairro Nova Itabuna, foi palco de um transtorno que perdura até hoje. Os moradores desta casa, olha só o que vocês estão vendo, passaram um susto. O caminhão de empresa que fica exatamente aqui da rua acabou descendo desgovernado e destruindo parte da fachada da casa, ou melhor, toda a fachada da casa. Os donos do imóvel foram encaminhados para uma pousada, mas os donos do estabelecimento, né, desta empresa, que é um atacadão, acabaram não prolongando, não honrando com as diárias da pousada e eles foram aí despejados do local. Vídeos circularam na cidade, foi uma situação realmente que teve repercussão muito grande aqui em Itabuna e eu vou conversar agora com o seu Eduardo, que é o morador desta casa, ele está aqui conversando com a gente. Houve um acidente, ele teve a perda de vários móveis, né, perda parcial da casa, chegou aí para uma pousada, mas infelizmente teve que deixar a pousada. E agora, como é que está a situação da família, seu Eduardo? A situação da família é a pior possível já imaginada. A minha família hoje ela se encontra praticamente desestabilizada. Eu tenho um filho que é autista, mas eu não gosto de usar o filho do meu filho talvez como um interfúgio para poder levar a ter um esclarecimento maior, só que ele está fora da rotina dele. Ele está por 3 vezes consecutivas que passou pelo psiquiatra, eles aumentaram a dosagem da medicação que ele toma, porque nos primeiros 20 dias que meu filho passou dentro da pousada, ele passou 18 sem saber o que era dormir. Então, você estava em casa com o seu filho quando uma carreta desgovernada deste atacadão acabou atingindo aqui o imóvel de vocês. Né? Quais foram as perdas que o senhor teve? Está tentando recuperar ainda, seu As Eduardo? perdas que nós tivemos foi o carro, que foi, graças a Deus, depois de Deus, foi o livramento, porque ficou debaixo da carreta. Esse carro, o meu carro, foi levado para dentro de nossa casa. Só que um fato interessante que as pessoas às vezes não entendem é que não tinha um motorista dentro da carreta. O carro desceu desgovernado. Só que muitas das vezes no vídeo que foi publicado, que viram que o caminhoneiro estava tirando o carro, foi porque o CETRAN autorizou ele voltar para o carro para poder fazer a retirada. E retiraram o carro naturalmente, como se nada tivesse acontecido, e colocaram dentro das instalações do Economart para poder fazer a descarga do material que estava em cima. E com relação à pousada, o senhor passou cerca de 60 dias em uma pousada, foi transferido imediatamente para lá, não houve, na verdade, o pagamento das diárias, como foi que o senhor foi comunicado disso, e está tomando alguma providência para tentar ter um local digno para ficar com a família? Olha só, como o prazo que eles estabeleceram foi na sexta-feira por volta de meio-dia, conversamos com a proprietária da pousada, ela disse que a gente estava sem cobertura, eu perguntei sem cobertura como, ela disse que a empresa tinha suspendido todas as despesas em relação a café da manhã, almoço e janta, e também a parte da estadia da pousada. Mediante isso, se a gente não tivesse condições de arcar, uma vez que ela já sabia da divulgação dos acontecimentos, mas ela era um estabelecimento comercial, infelizmente ela não poderia aportar a gente dentro das instalações, e a gente entendeu que se a gente não tem como pagar e a empresa suspendeu, foi a mesma coisa dela dizer, se não tem como pagar, vocês se retiram de dentro do estabelecimento. E foi o que vocês fizeram? O senhor saiu que dia da pousada? Eu saí na sexta-feira por volta das 22 horas e a partir desse dia eu estou dormindo num posto de combustível. Então, como vocês podem ver, olha só, o seu Eduardo e o filho estão dormindo dentro de carro que foi cedido pela empresa, né? Tá dormindo, tem um travesseiro, tem um cobertor, né, para o filho deles. Os dois estão dormindo neste carro e estão ficando em um posto por uma questão de segurança. Mas o carro, inclusive, já teria que ser devolvido a esse mesmo celular. Já teria que ter sido devolvido, já teria que ter sido, ou então, indenizado, como as promessas que eles falaram, é que iam me pagar o valor do carro na tabela FIP, só que uma vez que eles falam verbalmente e não colocam em documento, a gente fica só naquela sensação de conversa jogada ao dono. Só o pessoal de casa entendeu, o carro que eles estão dormindo foi um carro cedido pela empresa. O carro do seu Eduardo teve uma perda total. Foi o que o CETRAN mencionou, que o carro teve uma perda total. Então, teve uma perda total, mas este carro da empresa teria que ser devolvido. O senhor entrou com ação, com a liminar, para permanecer com o veículo? A gente já está com a liminar, esperando o julgamento, o advogado já está em busca de conversar com o juiz para ele reverter essa situação, para pelo menos
manter o mínimo necessário que é a nossa alimentação. Chegou a estar com você e comentou? A minha esposa ela entrou no estado de choque porque eles falaram que ia colocar a polícia para poder fazer a busca e apreensão e ela se recusou em estar dentro do carro e eu me senti num dever de protegê-la. Eu tive que pagar uma pousada com meu outro filho porque o recurso não dava para pagar as 4 diárias, então eu optei ela, que é a parte mais frágil, ficar na pousada e eu mais meu filho dentro do possível que a gente, como homem, estamos dormindo dentro do quarto. Mas existe um prazo para que sua casa seja Não tem entregue, prazo. já que está sendo não estabeleceram prazo. Não estabeleceram o prazo. E enquanto isso, o senhor continua dormindo em um posto de combustível dentro do veículo com o seu filho. Depois do cuidado que já tem um caminhão ali. Exatamente, olha só. Agora o senhor quer uma providência mais rápido possível, pelo menos retornar para a pousada. É isso? Exatamente, porque como é uma pousada que a gente tem que fazer pagamento diário, ficou inviável, uma vez que até as notas que eu tinha que receber do Economar, porque para a gente se alimentar antes eu tinha que pagar e eles me pagavam. Só que agora eles suspenderam o pagamento, o tempo não foi hábil para eu poder trazer minhas notas, porque eu estava em atendimento com meu filho no TEA, no novo espaço TEA. Quando eu cheguei que fui receber minhas notas, eles disseram que não ia efetuar o pagamento enquanto não fizesse a devolução do carro que eu estava usando em prol do meu filho, no tratamento dele. Essa foi a resposta que eu recebi do gerente geral do empreendimento. E agora não tem base legal para você devolver o carro, portanto o senhor continua pelo menos com o veículo para ter onde dormir. É o único teto que eu tenho. Essas são as informações aí. A TV Gravina veio até a Boacate, se tornou notícia, deu repercussão em Itabuna através das redes sociais após esse incidente, né, que aconteceu de um carro, de um caminhão dessa empresa desgovernada. É claro que a gente abre espaço também para a empresa, né, enfim, prestar os esclarecimentos do que vai ser feito com esta família, né, o seu Eduardo dormindo dentro de um carro, a esposa, uma pousada, todo mundo aí no estado de choque e sem previsão de quando a família vai voltar para casa. TV Gravina vai continuar acompanhando isso. TV Gravina, você sempre conectado.